Bom, nós temos então um instrumento de pagamento que revolucionou bastante, ajudou bastante as pessoas de uma maneira geral e agora também o comércio, que é o Pix. E o Banco Central atualizou as regras para os limites de valor para as transações feitas também pelo Pix. Nós pedimos aqui ao Dr. Marcelo Gotke, que é especialista em direito bancário, para conversar um pouco conosco. Dr. Marcelo, muito obrigado pela gentileza por atender aí a Nova Brasil. Obrigado por me receber. Bom dia. Então, Marcelo, com isso, a segurança diminui, haja vista que o valor transferido pode ser maior? As novas regras do Banco Central, elas vão facilitar para o usuário de um lado, porque elas vão permitir um limite maior de transferência de dinheiro, mas para a pessoa desavisada, né, essa pessoa que não cuida muito bem, por exemplo, do seu telefone celular, o risco aumenta, né, ou aquela que, por exemplo, sofre um furto, etc., né, porque se o limite, por exemplo, era de R$1.000 e agora não tem limite, eu pessoalmente tenho que ajustar esse limite para evitar taxas muito altas, então isso logicamente sempre aumenta o risco para o usuário, e a pessoa então vai ter que ir lá e fazer um ajuste ela mesma, né? Então, Marcelo, caso aconteça alguma coisa, o banco é solidário ou não é solidário se porventura ocorrer uma fraude? Olha, a gente não tem uma jurisprudência específica sobre o Pix, a gente tem pouca jurisprudência, ela está começando a se formar agora, e a pouca que existe vai no sentido de que se houve uma falha de sistema decorrente da prestação de serviço do banco, o banco pode, em tese, ser responsabilizado sim, tá? A gente tem uma jurisprudência mais antiga relacionada à utilização normal, por exemplo, de aplicativo de banco, de utilização de cartão de crédito, e que muitas vezes as instituições financeiras são condenadas a ressarcir. Mas não é uma coisa preto no branco. A gente pode ter ali uma situação em que, se por acaso, né, o usuário do serviço ele contribuiu para aquilo, né, pode ser que não tenha uma restituição. Em tese, a tendência jurisprudencial antiga vai no sentido de condenar as instituições financeiras, mas não em todos os casos, tá? Então, Marcelo, na sua avaliação, esse aumento de limite atende também ao comércio ou ao business to business, digo, de uma empresa para outra, para fazer uma transferência? Porque a gente fala sempre em transferência, a gente imagina a pessoa física, né? Mas eu acho que tem no caso aqui também as pessoas jurídicas, ou não? Claro, claro. Veja bem, a ideia de aumentar o limite é justamente para facilitar a transferência de dinheiro e as transferências legítimas, claro, né? Então, as empresas que transitam mais dinheiro do que, por exemplo, as pessoas físicas, ou mesmo aquelas pessoas físicas, por exemplo, eu poderia comprar um carro e fazer o pagamento daquele carro, que é um valor mais elevado do que as operações do dia a dia, fazer a transferência via Pix para a concessionária, por exemplo. Mas o foco aí seria justamente aplicar esse limite maior para os comércios, para as empresas, né? Se por acaso a própria empresa entender que aquele limite que o banco disponibilizou para ela é muito alto, também pode ser feito um ajuste, né? E se a empresa precisar, por exemplo, hoje é terça-feira, então lá para sexta-feira eu já tenho programado um pagamento de R$150.000 e meu limite hoje, por exemplo, está em 10 mil, meu limite diário de transação. Então eu programo para sexta-feira o aumento desse limite, que eu vou usar pontualmente, e depois o limite volta para um valor mais baixo, né, para poder ter um pouco mais de segurança. Então, se a pessoa se programar direitinho, ela vai se beneficiar de um lado do limite maior e vai ainda estar protegida, né, fazendo o limite voltar para o patamar normal de utilização dela. Agora, então, Marcelo, então a gente teria, vamos dizer, não um limite de valor, porque foi expandido, como explicou, mas e limite de horário? Geralmente as empresas trabalham um determinado horário. A partir daí fica bloqueado, não pode transmitir. Funciona ou não? Então, o limite para fazer transferência à noite também foi ampliado, né? Então, o benefício ou a flexibilização, ela vai para todos os lados, tá? E, inclusive, as regras elas vão no sentido até de flexibilizar a utilização do tal do Pix Saque e Pix Troco, né? Então, os limites foram ampliados aí. Então, houve uma flexibilização genérica, tá? Geral. Compreendo. Na sua avaliação, isso avança, faz com que o Pix fique ainda mais popular, um instrumento de transferência ainda mais eficiente? Qual é a sua avaliação? Olha, o Pix hoje é bastante utilizado, principalmente nas gerações mais novas. Aí eu dou aula lá na FAP, por exemplo, e às vezes quando eu vou ensinar alguma coisa, por exemplo, em operações de crédito e tal, eu sempre pergunto aqui, quem usa cartão? Aí metade da turma levanta a mão. Aí quem usa cheque? Ninguém usa cheque mais hoje em dia. Nem quem usa Pix? Todos levantam a mão. Então, o Pix é algo que, nessas enquetes informais que eu faço com meus alunos, né, eu percebo que já é bastante popular. Agora, com o aumento do limite, ele tende a se tornar mais popular também com aqueles que precisam fazer transferências maiores, que são empresas, pessoas de renda maior, etc. Né?
Então você lembrou do cartão, né? A gente falou, mas o cartão me dá milhagem. Vai chegar um dia que o Pix também dê milhagem ou não? Olha, em tese, não seria impossível transformar o Pix num programa de milhagem. O problema todo é que as milhas, elas são dadas para o usuário em decorrência de um percentual que a administradora de cartão cobra por cada operação cursada via cartão. Então, por exemplo, eu fiz um pagamento para você, que é um comerciante, e tem lá uma taxa de 5% que a administradora cobra de você que aluga aquela maquininha deles. Então, eles pegam um percentual disso para, às vezes, fazer o chamado cashback, para dar esse benefício de milhas, etc. E no Pix, como não existe essa tarifa, então vai haver uma dificuldade um pouco maior para que se dê as milhas. Mas, em tese, pode-se criar algum outro tipo de programa de cashback. Hoje não existe previsão para que seja feito isso, até porque não se cobra essa taxa, porque a milha, na verdade, é uma maneira de devolver aquilo que já era nosso, entendeu? Doutor Marcelo, então você repete aquela máxima que diz que não tem almoço grátis? Exatamente, não existe almoço de graça, inclusive no cartão de crédito. Muito obrigado, professor, muito grato. Eu que agradeço, um grande abraço. Professor Marcelo Gottke, especialista em Direito Bancário, conversando conosco aqui na Nova Brasil. Portanto, aí, não tem almoço grátis. O Paulão, não tem almoço grátis. Ouviu o que o professor falou aí? Não fica entusiasmado, não. A conta um dia chega.